Salve a todos. Aqui é o Museu de Memórias da Comunidade Indiana do Tijuca. Hoje estamos com o senhor Luiz Antônio, da Pastoral de Favelas, que tem uma missão muito grande, nobre, em favor das comunidades, favelas, ocupações, contra o processo de remoção. E agora ele vai se apresentar e vai falar um pouco sobre a história da Pastoral de Favelas, o porquê que ele está à frente da Pastoral de Favelas, e todo esse movimento no qual a Pastoral de Favelas é tão grandioso, que inclusive ajudou a comunidade indiana em Tijuca. Fique à vontade, meu senhor. É, Meu nome é Luiz Antônio, eu sou padre há 41 anos, né? E durante o meu período dessa vida sacerdotal, eu tenho dedicado a minha vida à pastoral de favelas. A pastoral de favelas tem 47 anos. Desses 47 anos da pastoral de favelas, eu há 38 anos estou coordenando a Pastoral de Favelas. A Pastoral de Favelas surge um pouco desta luta tão grande e desse carinho tão grande da Igreja pela opção preferencial pelos pobres. Eu sou carioca, nascido, criado no Rio de Janeiro, no bairro de Marechal Hermes. Estudei no Seminário São José durante o período de 1967 até 1982, quando fui ordenado padre. Meus estudos acadêmicos foi na PUC. Lá cursei filosofia, teologia e também pedagogia. Nessa meu trajeto, assim que eu fui ordenado padre, eu fui enviado para a Igreja de Cristo Operário São Curadás, em Vila Kennedy, meu primeiro ano de padre, em 82. Fui ordenado dia 12 de outubro e dia 15 de outubro já estava assumindo a função enquanto pároco lá naquele local. E fazia, antes de ser ordenado padre, 2 anos antes, eu fazia estágio na Pastoral de Favelas, estágio pastoral. E ali me deparei em Vila Kennedy, no mês de. Eu assumi em outubro, quando foi no final de novembro, eu me deparei com um despejo de 253 famílias. E chamei a Pastoral de Favelas para que ajudasse, nos assessorasse. E assim aconteceu, mas o despejo se concretizou. E foi um choque muito grande, porque isso me despertou um pouco a situação que meu pai viveu, porque meu pai vivia em uma vila que era uma vila dos civis funcionários da aeronáutica, e, a princípio, quando nós éramos crianças, jovens, até aquela casa, depois que ele se aposentasse, se tornaria dele, como também de todos os amigos dele, que se aposentaram mais ou menos no mesmo período. E quando meu pai teve que sair daquela casa, aquela casa, eu comecei a descobrir que a casa, para uma pessoa, não são quatro paredes, mas é a história de vida. Essa história de vida, ninguém consegue indenizar, porque essa história está marcada no seu sangue, ali naquela casa. Nós fomos criados, nós nascemos, fomos criados, e os sonhos de meu pai, os nossos sonhos começaram ali. Então, eu vi nessas famílias, essas 252 famílias, eu vi nessas famílias
a mesma situação que meu pai viveu. E meu pai viveu, depois desta, dessa situação, viveu 1 ano e meio, porque um dia ele foi dormir e não acordou. Porque as angústias dele era tão grande, a gente percebia que era um homem não mais alegre, era um homem triste, né, por causa daquela situação. Em vez de eu me revoltar com a situação, eu resolvi assumir como um propósito meu de vida sacerdotal, a partir da minha formação teológica e também filosófica, assumir um pouco essa missão. E aí, aquelas famílias eu levei para dentro da igreja e depois de alguns dias, 2, 3 dias depois, esse grupo foi para um local aonde pertencia ao Estado. E ali nós transferimos a responsabilidade da igreja para o Estado, que não era a igreja que estava despejando, mas era o Estado que estava despejando essas pessoas. E o fim dessa história foi interessante, conseguimos fazer com que essas pessoas fossem assentadas em, em Jabur, que é um bairro próximo de Vila Kennedy. Não era uma distância tão grande. E próximo também tinha transporte, tinha o trem perto também da estação, né? Quer dizer, não tem a estação de Jabu, mas tem a estação de Senador Cambará e de Bangu, então era possível. Então foi assim que começou a minha história. A partir daí, todo esse trajeto, eu tenho feito da minha vida uma parceria, né? Ou aprendi, né? Aprendi a não trabalhar para os pobres, mas sim com os pobres. Isso significa dizer que se a gente tem a mesma linguagem, o mesmo procedimento, as mesmas atitudes, nós estamos inseridos dentro dessas situações aí, e é muito mais fácil ou muito mais suave a gente estar servindo, né? Então, eu fico feliz de servir como sacerdote na Pastoral de Favelas, buscando minimizar esses conflitos aí que as diversas comunidades passam. E a Pastoral de Favelas, ela tem tido um papel muito fundamental nessa luta contra esse processo de remoção. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa tomada que teve a pastoral, assim, claro que foi, ela sempre esteve presente nos grandes movimentos sociais no que diz respeito aos despejos. Mas eu quero que o senhor mencione essa entrada, que foi realmente fundamental para que a gente pudesse ter respostas positivas para o nosso lado, que éramos nos que estávamos sofrendo, a partir de 2009. Sim. 2009, 2010, 2012, essa entrada aguerrida da Pastoral de Favelas, esses movimentos que fizeram que se aliasse a pastoral e os movimentos sociais. Olha um pouco. É, é importante perceber que a minha ligação com a Indiana começa antes disso, que quando eu assumo a Pastoral de Favelas, tinha uma senhora da Indiana chamada é, é, Lídia Salles, que morava na Indiana. E ela tinha 11 filhos, se eu não me engano, e 2 filhos dela foram brutalmente assassinados, né, pela polícia. E ela sempre, quando, dentro, nas reuniões,
ela manifestava esse sofrimento. Em 2009, acontece essa ameaça de despejo. É importante a gente sempre salientar, Marcelo, que a pastoral de favela, ela não gosta de trabalhar sozinha, ela gosta de fazer pontes, né? Ligar as pessoas. Papa Francisco tem falado tanto de que ele quer uma igreja ponte, que construa pontes para ligar, né, com a sociedade, com o mundo, né? Então, nessa ameaça de despejo da Indiana, foram criados movimentos sociais, né? Grupos de pessoas que juntou todo ali o alto, né? As comunidades do alto para criar uma tal de uma força-tarefa, né? Uma frente, e até criamos uma frente parlamentar ligada, unida, né? Contra os despejos, né? Tanto assessores parlamentares entraram nessa frente e também unimos toda a comunidade do Alto, que estavam sendo ameaçada, como a própria comunidade do Alto da Boa Vista, Morro do Banco, é, Indiana, Borel também tinha um pouco dessas ameaças, e o papel nosso, junto à comunidade e junto a esta frente parlamentar, nós sempre trabalhamos como construtores de pontes, né? E isso fez com que a ação para que impedisse, em parte, o despejo, né? Porque considerando que uma parte da Indiana foi para a triagem, né? Com muito, nós não queríamos absolutamente que isso acontecesse, porque, como eu acabei de dizer ainda há pouco, né? A comunidade cria laços afetivos, as pessoas não só criam laços afetivos de amizade, de ali com os vizinhos, mas também toda a história das pessoas estão ali. As escolas dos filhos estão próximos da Tijuca, né? Próximo ali da Muda, do Alto, é, é, também a relação de trabalho ali perto. Muitos de Indiana trabalhava no Carrefour, na, trabalhava também na Souza Cruz, no Colégio São José. Então, isso são laços. E quando uma família é removida para um canto, rompe-se com tudo isso, né? Então, a gente vive essa experiência com vocês com esse olhar, com essa solidariedade, com esse empenho de juntos nós somos mais fortes. Não é só a igreja, mas os parlamentares, as universidades, né? Os juristas, não podemos esquecer o famoso, saudoso, né? Miguel Baldez, que sempre nos ajudou, né? Maria Alice, que estava como advogada da Pastoral de Favelas, hoje a doutora Eliane, que nos ajuda. Então, tudo isso vai ajudando, vai construindo pontes para fortalecer a luta dos mais pobres, né? Dos menos favorecidos dessa sociedade. Nós aqui acabamos sendo absorvidos, né, desculpe a palavra, pelo Vicariato Norte e tivemos a possibilidade de participar de alguns eventos. E esses eventos, eles eram como se fossem seminários, nos quais a gente aprendia cada vez mais o poder da união. Eu lembro que de tudo que a gente aprendeu, o falecido Antônio, né, que Deus o tenha, ele solicitou a vinda do Dona ali aqui no Tempeste, da nossa comunidade. Então, é um marco, né? Porque imagina, em vez de estar dentro de uma igreja, você fica aqui na frente da comunidade. Isso chamou a atenção de muita gente.
Então, foi um marco aqui na história da nossa luta, foi 2015, e graças ao empenho da Pastoral de Favelas, que fez com que os padres locais se mobilizassem para estar presentes também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa vida do Guarani e qual foi o impacto que teve assim, para a Pastoral de Favelas, porque a gente fala de favela, mas às vezes a gente não consegue fazer um evento que não seja dentro de uma igreja. Isso eu fico realmente na rua, ao ar livre. Então, foi épico. Poderia falar, por favor? É, desde o início da Pastoral de Favelas, lembro aqui de 1977, quando houve a ameaça de despejo da favela do Vidigal, e o Papa veio em 80, o Papa João Paulo II, nós levamos o Papa lá para consolidar a comunidade do Vidigal. A partir daquele momento, passou, não, Vidigal não sofreu mais da ameaça. Então, a partir daí, nós começamos a aprender, e achamos que a autoridade local religiosa, que são os arcebispos, os cardeais do Rio de Janeiro, Dom Eugênio, ia celebrar também, Dom Eusébio também, Dom Orani, e nós sempre escolhemos como critério aquelas comunidades que estão em ameaça de serem despejadas, porque seria um olhar, eu estou lá, eu vou celebrar, mas quando se fala institucionalmente, a autoridade maior da Igreja do Rio de Janeiro são os cardeais, são os bispos e os cardeais, né? Um cardeal que está na frente da Igreja. Para a Pastoral de Favelas, isso também é bom, porque fortalece o nosso trabalho dentro da comunidade e fortalece também dentro da igreja, como se isso se casasse, né, de uma maneira em que o povo só tem a ganhar em relação a tudo isso, né? Porque isso tudo faz com que nós acreditemos, acima de tudo, nós somos pessoas de fé. A pastoral de favelas trabalha com a fé, trabalha com o evangelho, trabalha com os mandamentos da lei de Deus, os ensinamentos da doutrina social da igreja, porque nós entendemos que moradia é um direito sagrado e é um direito também civil, né? Nós entendemos que quem casa quer o direito de ter uma casa para morar, né? Então, quando nós falamos isso, porque também entendemos que moradia é a porta de entrada de todos os direitos sociais ou todos os direitos humanos. Quem mora em situação de rua não pode matricular o filho na escola, não tem um trabalho, não tem uma alimentação sadia, não tem direito a uma saúde e não tem a proteção, né? A proteção, um telhado para se proteger, né? Então, por isso, a ida de Dom Eugênio, de Dom Eusébio, de Dom Orani, aos outros bispos auxiliares do Rio de Janeiro, é justamente para fortalecer o trabalho, a missão da igreja junto aos pobres e fortalecer também aos pobres, entendendo que a igreja abraça os mais pobres. Totalmente, senhor Luiz Antônio. Eu gostei muito desse conhecimento que foi compartilhado conosco, essa visão da pastoral de favela, essa missão, né? Tudo que foi falado aqui, com certeza será muito bem recebido por todos que forem visitar o acervo, né? Esse registro do Museu de Memória da Indiana.
Então, assim, como fui uma das pessoas que acompanhou todo esse processo, estive presente, eu só tenho a agradecer. Agradecer a sua participação, agradecer as suas palavras de força, de união, de empenho, agradecer a toda a sua equipe, a todos que direta e indiretamente estiveram presentes aqui. Se a gente for falar, a gente vai até esquecer o nome de alguém, mas todos, lembrar do saudoso Luiz, foi fundamental com aquela rádio dele. Eu lembro que alguns de nós tivemos a oportunidade de falar na rádio, né? Fazer um Verdade. depoimento. E essa rádio ela foi fundamental para o nosso agradecimento também como militante, porque a gente pôde pegar aquele link, pegar aquele transcrito e dizer, olha, estamos falando ao mundo, estamos falando para as pessoas o que estamos passando. Então, essa porta que foi aberta pela igreja, essa porta que foi aberta pela equipe, pela todos os componentes da Pastoral de Favelas, foi de suma importância para o nosso agradecimento. O curso que eu tive a oportunidade de fazer na Mitra, de líder comunitário, e outros cursos que foram ministrados também a outros líderes, a outras pessoas, seja do Vidigal, seja da Rocinha. Então, essa empatia da Pastoral de Favelas para com a gente é muito importante. Foi, é e sempre será importante. Então, estamos caminhando para o final. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para a gente encerrar. Marcelo, com muita alegria participei deste momento, também fico feliz, tá? Acima de tudo, eu sempre acredito, lembrando do grande educador Paulo Freire, nós aprendemos e ensinamos. O povo nos ensina muito. Esta ligação tão grande, né? Porque quando nós somos padres, dá a impressão que nós estamos maiores, né? Temos mais conhecimento, mas muito pelo contrário. Nós estamos envolvidos nessa porque nós queremos aprender também. E nós queremos também ensinar. E nós somos muito pequenos diante dessa instituição tão grande, milenar, que é a Igreja Católica. Eu sou apenas um pinguinho, né, nessa história toda, e a gente vai construindo, aproveitando esse grande chapéu que a Igreja Católica dá, né? A gente tem acesso à rádio, a gente tem acesso às universidades, às escolas, a gente tem acesso a tantas e tantas coisas, e colocamos isso que nós aprendemos. Eu sou o que sou, devido, claro, à formação de meus pais, minha família, dos meus formadores no seminário, a igreja que me acolheu para que eu fosse padre, né? Mas eu também entendo que a cada dia, a cada instante, aprendo com tantas pessoas maravilhosas, boas, tantos filhos de Deus queridos por Deus e também pela igreja, que são geniais, né? Geniais e têm uma sabedoria enorme. E os pobres nos ensinam muito. A sociedade cria um preconceito enorme contra os pobres. Mas nós queremos, acima de tudo, dizer como vocês são importantes na vida da igreja, na minha vida, na vida de toda essa sociedade. Afinal de contas, tudo aquilo que existe de grandioso nessa sociedade ou nessa cidade foi construída pelos mais pobres dessa cidade. E nós temos que aprender a reconhecer isso. Que bom, minha gente querida, que bom estarmos juntos. E me coloco à disposição. Muito obrigado, senhor Luiz Antônio. Muito obrigado por tudo que foi proporcionado nessa entrevista e vai ser de muita valia. Muito obrigado. Então, estamos encerrando aqui nossa entrevista com o senhor Luiz Antônio e nos despedimos aqui.